Para a cirurgia, só dando a complementação, nós realmente temos várias técnicas hoje bem modernas. Se tu me permitir, eu já te mostro uma delas. É o que eu ia pedir agora, por favor, nessa tela deve ter uma demonstração que o doutor coloca e também faz com que os pacientes que tenham esse problema tenham momentos assim de muito mais esperança e muito mais tranquilidade. Por favor, doutor, vá nos descrevendo, à medida que for rodando o vídeo, o que acontece nessa cirurgia. Perfeito. Então, nós temos aqui um crescimento prostático. Normalmente, nesta visão, que é uma visão endoscópica, nós viríamos aqui o fundo da bexiga. Nós não estamos podendo ver o fundo da bexiga porque nós temos o crescimento da próstata aqui na frente. E olhe só a situação da dilatação desses vasos sobre a mucosa da próstata. Esses vasos sobre essa mucosa da próstata, ele acontece também pelo crescimento benigno. Existe um aumento da densidade vascular sobre esses tecidos. Isso é uma das razões, Clóvis, pela qual muitos pacientes com crescimento benigno da próstata sangram e que vêm ao urologista porque tiveram um sangramento urinário. Então, vou te mostrar agora como é que a cirurgia se procede. Isso é uma das técnicas que a gente usa. Desculpa, deixa eu só tirar o som. É uma das técnicas que usa onde se busca a ressecção transuretral da próstata, utilizando esse tipo de instrumento que é o ressectoscópio. Então, tu vê ele cortando o tecido. Isso não é animação. Isso não é animação, isso aqui é cirurgia real, cirurgia ao vivo, né? Então, ele vai passando um probe sob alta temperatura e que vai ressecando o tecido e cauterizando ele ao mesmo tempo. Tu já tens a possibilidade de ver lá no fundo o tecido da bexiga. Ó. Aqui tu já vê a bexiga plenamente. Saliente, então, a imagem que nós tínhamos antes, onde existia uma obstrução total da visão da bexiga, e agora nós conseguimos já ver o fundo da bexiga. Isso aqui já significa o início da formação do canal por onde o paciente vai ter uma qualidade miccional muito melhor. Em outras palavras, é uma limpeza do excesso de volume de líquido que tem ali. Do excesso de volume de próstata, na verdade, né? Fazendo com que esse volume desse tecido que cresceu benignamente possa fornecer o acesso a essa urina descendo tranquilamente, sem obstrução. Isso significa o paciente diminuir as suas idas noturnas ao banheiro. Isso significa diminuir aquela sensação de pressão que o indivíduo tem que fazer para poder urinar. Isso significa diminuir o gotejamento da urina. Isso significa também parar com aquela situação onde o paciente urina um pouco e para, urina um pouco e para. Por quê? Porque agora ele vai ter o jato livre para sair. Ele vai ter a possibilidade de efetivamente esvaziar adequadamente a sua bexiga. É uma cirurgia de risco, doutor? Todas as cirurgias têm risco, né, Clóvis? Nós costumamos dizer em cirurgia que até a retirada de uma unha encravada, se o paciente tiver um risco de uma alergia à anestesia local, ele pode ter um evento trágico. Todavia, a segurança para essa cirurgia é o fato de que as complicações, principalmente o risco de morte nessa cirurgia, é menos de 1 em 200 mil, ou seja, bastante raro. O que nós temos é que algumas complicações podem acontecer, né? Por exemplo, sangramento pode acontecer. Claro que com as técnicas modernas como essa que eu estou mostrando agora, que é a cirurgia do plasma, isso aqui é um botão de plasma e ele faz uma vaporização da próstata. Ele faz o que a gente chama de desidratação do tecido e vaporização de todo esse tecido. Isso diminui barbaramente a chance de sangramento. Essa cirurgia é utilizada inclusive em pacientes que usam anticoagulantes. É uma das indicações junto com o laser. Então, nós temos hoje possibilidades muito boas de tratamento seguro da doença benigna da próstata através da cirurgia. Independente da idade, doutor? Independente da idade do paciente. Na verdade, o que nós utilizamos como referência é a situação do paciente ter uma avaliação cardiológica que lhe permita fazer o procedimento cirúrgico, lhe permita ser submetido ao procedimento cirúrgico. Se por algum motivo o cardiologista não nos dá a segurança, né, de que esse paciente possa ser um paciente de baixo risco, ou seja, o cardiologista classifica o paciente como moderado ou alto risco, nós temos que repensar a indicação da cirurgia e provavelmente optar por medidas mais conservadoras do tratamento dessa doença. Mas a clínica Clarté, que tem cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, plástica, enfim, uma série de especializações,
partir de agora também uma especialização cardiológica. Também temos agora o cardiologista, né, que está aqui atendendo conosco. Tem 2 colegas da área clínica também, de clínica médica, que fazem essas avaliações, e isso é mais um serviço que a gente coloca à disposição da nossa comunidade, Clóvis. Eu teria outros assuntos a falar com o doutor, porque é envolvente a participação do doutor Marcos. Um profissional extremamente competente e muito simpático, né? Muito comunicativo, falando exatamente como as pessoas gostariam que falasse, de uma forma que se possa entender. Gostaria de falar sobre vasectomia, sobre a cirurgia robótica que vem por aí, mas vai ficar para o próximo capítulo, não, doutor? Porque voltaremos com certeza outras vezes aqui na clínica, que a Clínica Clarté, excelência, com carinho, que está na Vila Assunção, na Rua Pinaré, número 203. E também um site está disponível, não? Também disponível. Ali tem todas as especialidades, tem todas as orientações também para os nossos pacientes, no sentido de facilitar o acesso à marcação das suas consultas. Então, a única coisa que eu posso lhe dizer é o seguinte: obrigado, doutor. Não, obrigado a nós, né? Nós é que agradecemos, né, toda a disponibilidade e toda a oportunidade de poder trazer para a tua audiência, que é uma audiência extremamente qualificada, Clóvis, essas informações que eu acredito que vão ser muito úteis para toda essa comunidade.